Olá pessoal, esse vídeo eu vou falar sobre um assunto que é muito comum ter essa dúvida, inclusive foi dúvida de uma mentoranda nossa, que é a relação das ações terminadas em 3, 4 e 11. Tá? E eu vou falar especificamente de ações, então ainda que 11 pode significar fundo de índice ou de fundo de investimento imobiliário, eu vou tratar só de ações nesse vídeo aqui. Num outro vídeo eu faço sobre o resto, mas enfim. A dúvida é o que significa cada uma delas e como investir. Então esse é o grande diferencial do vídeo, caso você já saiba a diferença entre a 3 e a 4 e a 11. Bom, ações terminadas em 3, como por exemplo Vale 3, são ações ordinárias, ações que você tem direito a voto. Tá? E as ações que são terminadas em 4 são ações preferenciais que você não tem direito a voto, em compensação você tem preferência no recebimento de dividendos, tá? Então, as ações chamadas ON, ações ordinárias, são as terminadas em 3, e as ações terminadas em 4, 5, 6, 7, 8 são aquelas preferenciais, tá? E a diferença entre a 4 até a 8 são apenas algumas diferenças de estatuto de cada empresa, né? Do estatuto daquela ação lá. Então, a empresa determina uma diferença entre uma e outra, que normalmente não é tão relevante para a decisão do investidor, é uma coisa um pouco mais interna, mas o investidor precisa ler o estatuto da ação para saber quais são os direitos que essa ação dá. Então, você quando compra 3, você está levando mais em consideração o voto da ação. E quando você compra 4, você está levando mais em consideração o dividendo que ela dá. Muitas empresas têm por padrão dar um dividendo 10% acima. Ou seja, se você compra uma ação de final 3 e recebe R$1 de dividendo, se você tivesse comprado a 4 em muitas ações, tá? Não são todas, você receberia R$1,10. Em vez disso, você não vota. Agora, veja só, quando você compra a ação de uma empresa que está listada na bolsa, a chance dela ter milhões de ações é muito grande. Então, quando você compra uma ação, você tem 1 sobre 1 milhão ou milhões, né, dependendo da quantidade de ação que tem daquela empresa, você tem 1 sobre 1 milhão em valor de voto. Ou seja, até que ponto você precisa comprar ações para que o seu voto seja relevante naquela empresa? Tem que comprar muita ação. Se você está começando a saber sobre isso, a chance de você não ter esse dinheiro para investir é grande. Então, acaba que os investidores menores preferem investir nas ações literalmente preferenciais, porque já que o voto dele não vai valer nada, é melhor que ele pelo menos receba 10% a mais de dividendo, porque para ele, entre receber 10 mil de dividendo e 11 mil reais, continua sendo um valor relevante aí, ou simplesmente ter preferência no recebimento desse dividendo. Beleza, eu costumo brincar que é uma relação entre, como é que eu vou dizer assim, é uma compra de voto legalizada, porque se você opta por não votar para, em vez disso, receber mais dinheiro, isso soa um pouco compra de voto, mas a gente aceita, tá tranquilo, e é assim que a gente vai fazer se a gente preferir a preferencial em vez da ordinária, beleza. Então, na hora de você comprar, isso já é uma forma de você decidir. Eu estou mais interessado no voto ou no dividendo. Agora, tem mais uma questão que é interessante da gente perceber aqui, mais questões na verdade, né? Que é, uma delas, você vai olhar o valor que ela está no mercado, entre a 3 e a 4. Então vamos supor que você já escolheu o preço que você vai pagar na ação. Já estudou a empresa e tanto faz se é Itube 3 ou Itube 4. Inclusive eu vou dar esse exemplo mesmo. Beleza, você já vai comprar Itaú, agora só está pensando em qual das duas comprar. A Itube 3 você tem direito a voto, a Itube 4 você tem preferência no recebimento dos dividendos. Bom, a grande questão é, se você vai receber 10% a mais de dividendo pelo cálculo, por exemplo, né? O Itaú não tem essa regra na Itube 4, mas se você fosse receber 10% a mais de dividendos no Itaú, perceba que dá no mesmo você comprar Itube 3 por R$30 e Itube 4 por R$33, dado que você vai receber proporcionalmente ao valor que você investiu o mesmo dividendo. Então, entre uma e outra, é melhor você investir a que você tem direito a voto, porque vai que em algum momento
você possa votar e o seu voto faça diferença, uma vez que o valor que você vai receber de dividendo tanto faz de uma para outra. Aliás, Itaú é uma empresa tão estruturada que você pode ver isso na prática. Normalmente é mais comum que o Itaú 4, o Itub 4 esteja maior que o Itub 3, porque é uma empresa tão redondinha, tão estruturada, que quando elas caem igual, quando sobem igual. Tem uma outra dica, que é olhar a questão da liquidez das ações. Então já vou voltar um pouco para o conteúdo de 3, 4 e outros números, para falar sobre uma nova questão, né? um novo índice que é o 11, e depois eu volto para explicar a questão da liquidez. Você vai entender por quê. Eu falei o que são ações terminadas em 3, falei de 4 a 8, que são todas preferenciais, mas as ações terminadas em 11, elas são unit, que chama. Elas são uma mistureba entre ações 3 e 4. Então, quando você compra uma unit, e aí depende de novo do estatuto da empresa que a gente está olhando, uma unit pode ser, por exemplo, sei lá, 3 ações ordinárias e 5 ações preferenciais. Então, quando você compra uma unit, você compra o correspondente a 3 para 5. Então, cada voto que você tem em unit, ele corresponde àquelas 3 ordinárias. Não é tão simples de entender isso, mas é assim que funciona. Então, você compra uma ação que é como se fosse comprar um pacotezinho, né, de ação, em vez de comprar uma ação em si de cada uma, você compra uma unit. Beleza, agora voltando. Por que eu falei da unit? Porque em alguns casos, como a Klabin, que tem 3, 4 e 11, a ação que mais tem liquidez no mercado, ou seja, maior volume de negociação e que você não fica tão suscetível a grandes trancos do mercado, você, por segurança, às vezes é melhor comprar a que tem maior liquidez, uma vez que é relativamente indiferente o valor que você vai receber a mais pelos dividendos, indiferente o valor que você vai votar, mas na hora de você desfazer a sua ação, pode ser que seja relevante o volume de negociação dela no mercado, tá? Então esse é um outro ponto que é interessante da gente ter. Por último, e aí eu não quero complicar, mas na verdade só mostrar mais uma possibilidade de avaliação. Então por isso que eu digo, a definição delas é muito simples. Uma pode votar, outra não pode, uma recebe mais dividendo, outra não recebe, beleza. Agora, a última dica que eu dou para você avaliar então você pode pegar a empresa como Usiminas, por exemplo. Usiminas tem uma ação preferencial e uma ação ordinária, mas Usiminas nos últimos anos teve um histórico de problema entre os sócios, entre os gestores, mais especificamente, muito forte. E então, os grandes investidores, inclusive os próprios gestores, diretores da empresa, que têm uma porcentagem relevante, tanto de conceito, mas principalmente de voto nas ações, eles disputaram para ter mais ações ordinárias, para que tivesse mais direito a voto e decidir as ações da empresa. Ou seja, por questão de gestão da empresa, as ações ordinárias foram muito disputadas e a lei da oferta básica, né, da oferta e procura, lei básica da economia, subiram o valor das ordinárias. Então descolaram. A Usiminas tinha uma relação próxima da preferencial com a ordinária e a ordinária descolou com relação à preferencial. Hoje as ações já estão muito mais próximas umas da outra, mas mesmo assim a ação preferencial está mais barata do que a ordinária. Então, uma coisa que você precisa ter essa atenção a última dica seria essa: o quão descolado está uma ação da outra, porque em tese, uma vez que elas recebem muito próximo o valor de dividendo e tem as mesmas categorias e tudo mais, a 3 e a 4 não devem estar tão distante. Então, a que tiver mais abaixo uma da outra, uma vez que você definiu que vai comprar aquela empresa, você deve comprar mais barata se você está querendo ou evitar uma queda grande se você comprasse aquela de cima, se as duas caírem, a que está mais acima deve cair mais, ou para que você, ao longo do tempo, você ajuste a de baixo para cima. Então, de uma forma ou de outra, nessa relação, tá? É um pouco mais atraente você comprar
a ação que está abaixo. Então, seja 3, seja 4, a que está mais descolado, se tiver uma ação está R$10 e a outra está R$7, está 30% de defasagem entre as duas. Independente se é 3 ou 4, normalmente é melhor comprar a de 7, porque a tendência é que ela chegue no valor da de 10 com o passar do tempo e com a resolução dos problemas internos de gestão, de voto que ela possa ter, certo? Então essas são as dicas que eu tenho para dar, fazendo uma recapitulação, né? As ações 3 são ordinárias, com direito a voto, as 4 são preferenciais, com preferência no dividendo, no recebimento do dividendo, às vezes até taxado 10% acima da ordinária, e as 11 são units, é uma composição das duas. E você tem que atentar na hora de comprar com relação à liquidez, né, volume de negociação de cada um, para você não ficar preso aí ao mercado. Você tem que olhar também a questão de fato da proporção de pagamento entre uma e outra, e olhar a questão da defasagem de uma e outra na hora de comprar, para que esses valores se aproximem com o tempo e tenda a te beneficiar com relação a isso. Então esse é o conteúdo que eu tinha para trazer hoje. Valeu pelo tempo e parabéns por buscar conhecimento.